Olá! O tema de hoje, o tema central de hoje é da percepção à compreensão. Como transformar os sons em significado. Então, como eu inicio a percepção do som, né? Eu treino a percepção do som para chegar à compreensão daquilo que eu estou escutando. Lembrando que o nosso assunto aqui é sempre sobre adultos que usam o aparelho auditivo ou um implante coclear e precisam de reabilitação auditiva, precisam aprender a interpretar os sons que chegam via aparelho auditivo ou implante coclear. Meu nome é Karen Balém, eu sou fonoaudióloga e toda semana eu trago um conteúdo sobre treinamento auditivo e cognitivo para usuários de tecnologia auditiva. Então hoje a gente vai passar por esse assunto, como que eu passo a perceber os sons para, por fim, compreender aquilo que eu estou ouvindo, aquela mensagem que eu estou recebendo. Primeiro eu tenho que lembrar de um fator muito importante: ouvir e escutar. Então, ouvir é captar os sons. Ouvir é função das orelhas. Quando eu tenho uma perda de audição, essa função passa para o meu aparelho auditivo ou para o meu implante coclear. Eu só serei capaz de interpretar os sons recebidos, via audição, se eu tiver uma entrada de informação com qualidade. Isso significa um bom aparelho auditivo indicado por um médico otorrinolaringologista, programado por um bom fonoaudiólogo em um bom centro auditivo com um mapeamento de fala. Aí eu tenho a porta aberta para ouvir. Os sons estão chegando com qualidade ao meu cérebro e aí vem a função do escutar, que aqui no SOS Audição toda semana eu trago informações sobre essa parte da escuta. Como o cérebro vai aprender a interpretar os sons que chegam via tecnologia auditiva, como ele vai aprender a processar essas informações e como ele vai dar conta dessas informações e resgatar isso através da percepção. Primeiro ele percebe, vai aprimorando através do treinamento auditivo até chegar à compreensão. Lembrando que são adultos que usam tecnologia auditiva, pelo menos esse tema é o tema de agora. E aí a gente segue com esse tema central. E a gente vai pensar no seguinte: aparelho auditivo e implante coclear são a porta de entrada. Então vamos imaginar que você recebeu a chave de uma casa nova. A casa está novinha em folha e a chave é sua. Você tem acesso à casa. Isso é o seu aparelho auditivo ou isso é o seu implante coclear. A chave da casa nova, a sua propriedade, a propriedade é sua. Aí você precisa pensar em tudo que vai ser colocado dentro dessa casa para que de fato ela funcione. Então você vai precisar de mobília, eletrodomésticos, você vai precisar levar as suas coisas para aquele lugar e transformar aquele ambiente em um lar. Esse é o treinamento auditivo. O treinamento auditivo e cognitivo leva para dentro daquela casa toda a mobília e toda a vida que ela precisa e merece. Isso é treinamento auditivo e cognitivo. Então achar que a tecnologia auditiva faz tudo sozinha é muito perigoso. A gente deixa uma responsabilidade muito grande para a tecnologia auditiva e esquece que o cérebro precisa aprender a interpretar os sons e a treinar. Então vale lembrar dos 3 pilares principais da escuta que já foram assunto de uma live inteira aqui, que é: primeiro, você usar a tecnologia o dia inteiro, todos os dias. O cérebro precisa receber a informação com qualidade e de forma constante. Não fica o tempo todo mexendo nos ajustes. Se você está com dificuldade de adaptação, é possível que você precise de um treinamento auditivo e cognitivo. Coloca o aparelho auditivo na hora que acorda, vai tirar na hora de dormir. Programação da tecnologia, feita por um fonoaudiólogo especializado, que vai deixar o aparelho auditivo ou o implante coclear apto a receber, vai deixar você apto a receber os sons. Essa tecnologia vai estar programada para a sua situação, para a sua perda de audição. E por fim, também o treinamento auditivo e cognitivo que acontece aqui no SOS Audição. Vamos lá! Alguns comportamentos precisam ser ajustados. Então, olha, vamos lembrar. O primeiro ponto, certo, é lembrar dos pilares de escuta. Usar o tempo todo a tecnologia, cuidar da programação, fazer um treinamento auditivo e cognitivo. Número 2, comportamentos que precisam ser ajustados. Atitude de escuta. Lembrar que a tecnologia não faz tudo sozinha. Estar atento aos sons, Preste atenção aos sons. Esteja ligado a tudo que acontece no seu entorno. Esteja atento
de forma que quando você era ouvinte você não ficava atento o tempo todo. Agora você passa a ter essa função e a precisar ficar atento aos sons. Questionar sobre o que ouve. Você pode estar ouvindo e não entendendo aquilo que está recebendo, aquilo que está ouvindo. Pergunte para quem estiver perto de você, mas afinal de contas, o que é isso que eu ouvi? Que som é esse? Que barulho é esse que eu estou escutando? Questione as pessoas que estão perto de você. Tentar compreender pelo menos uma parte da mensagem. Então, antes que você faça que, espere uns segundinhos para que o cérebro processe aquilo que foi recebido. Em seguida, tente entender o contexto, tente entender uma parte. Você me falou que precisamos ir ao shopping. O que mais você está me dizendo aí que eu não entendi? Certo? Então procure, force o cérebro a entender pelo menos o contexto daquilo antes de pedir imediatamente a repetição daquilo que foi dito. Não fique hiper focado na velha escuta e muito menos naquela situação. Não dá certo, é muito ruim pra mim, eu não consigo, não vai dar certo, tá muito difícil. Quando você fica com aquele hiper foco naquilo que não funciona, você não vê os pequenos avanços, porque no início os avanços são muito poucos, são aos poucos, uma hora assim você não estava entendendo a campainha, agora você passou a estar atento à campainha, independente da parte da casa em que você está. Antes você não percebia, por exemplo, cada vez que o carro de um familiar seu chegava à garagem, hoje você já consegue perceber. Então você vai ter que anotar esses pequenos avanços e aí você tira aquele hiperfoco daquela dificuldade que não leva a nada. Cada coisa que acontece que o aparelho auditivo não dá conta ou que o implante coclear não dá conta, você tá vendo? Eu tô te dizendo que eu não tô entendendo bem com esse aparelho auditivo e implante coclear, ao invés de valorizar as pequenas conquistas. E no início elas são pequenas porque o resultado não é imediato, nem através do uso, colocar a tecnologia e achar que vai sair ouvindo, e muito menos no treinamento auditivo e cognitivo, que exige uma repetição e uma disciplina para que aconteça da melhor maneira possível. Não se apoiar exclusivamente na leitura da fala. Ora, esse recurso ele é fantástico, eu indico, muita gente usa, mas não fica o tempo todo focado nessa leitura da fala. Em muitos momentos, tente aprimorar essa escuta, tente entender sem olhar para o rosto da pessoa. Isso é muito importante para o seu cérebro entender que ele está usando esse canal, o canal auditivo e não o visual. Quando eu fico sempre apoiado na leitura da fala, eu estou usando como principal canal sensorial a visão. E na verdade eu preciso treinar a minha audição. Então, em ambientes ruidosos, em ambientes em que eu preciso entender rapidamente uma aula, enfim, alguma questão nesse sentido, aí sim, você se apoia na leitura da fala. Agora, em outros momentos, não. Você pode muito bem usar isso para treino, certo? Para treinamento. Algumas pessoas, por não perceber os resultados imediatos, elas entram em um estado de autossabotagem. Então, você vai tomar muito cuidado com isso. A expectativa de resultados rápidos, certo? Então, você não vai entender tudo imediatamente. Um processo cerebral lento, lembre-se de que o cérebro precisa de um tempo para conseguir reaprender e se adaptar. Então, espere ele reaprender, não tenha pressa. Foco excessivo na dificuldade, que eu acabei de falar, reclamar o tempo todo, reforça mentalmente a sensação de fracasso, em vez de valorizar os pequenos avanços. Resultados invisíveis no início. No início, muitas vezes, a pessoa está melhorando, percebendo mais os sons, aumentando a atenção, expandindo a sua memória, mas não enxerga isso como um processo, certo? Porque está focado na dificuldade. O ponto-chave é aqui, mostrar para você que o aparelho auditivo e o implante coclear não são milagres instantâneos, assim como o treinamento auditivo e cognitivo vai exigir o seu esforço, a sua dedicação e a repetição dos exercícios para que isso aconteça da melhor maneira possível. É como se hoje eu fosse começar a academia e amanhã já quisesse resultados, afinal de contas eu fiz todos os exercícios da academia de forma perfeita hoje, então amanhã eu já quero resultados. É um processo, certo? E todo o processo precisa de repetição, de treino e de dedicação e de muito esforço e paciência. E existe uma hierarquia de
coisas que eu preciso aprender durante o treinamento auditivo. É como se fosse uma escadaria. Eu preciso subir um degrau de cada vez. Não adianta eu querer pular do primeiro degrau para o 8º degrau e muito menos do primeiro lá para o topo. Eu quero, por exemplo, hoje eu estava com uma paciente aqui que ela quer entender melhor os sons que vêm da televisão. Para isso, ela vai ter que percorrer uma escadaria. Não adianta, por exemplo, o entender a televisão tá lá no alto da escadaria. Eu preciso primeiro subir os degraus para chegar lá no topo. Então, se eu coloquei a tecnologia e já quero chegar no topo, eu vou me frustrar demais. Eu preciso subir aos poucos até chegar nessa compreensão dos sons que estão sendo exibidos lá na televisão. Enfim, olha só, o treinamento auditivo e cognitivo ele é fundamental porque o cérebro não constrói essa compreensão de forma aleatória. Por isso que eu não posso ficar pulando de degrau. Ele precisa de uma base sólida. Então eu vou entregar para o meu cérebro, assim que eu ativar a tecnologia auditiva, uma base sólida, uma estrutura para que eu consiga fortalecer essa escuta depois, certo? E avançar para etapas ainda mais complexas. Então a gente vai organizar esse aprendizado. Primeiro a gente trabalha a percepção de sons simples, como detectar, diferenciar os sons e identificar estímulos. Depois vai para a compreensão das frases, conversas e situações do dia a dia e a situação de ouvir em meio ao ruído. O que acontece? Isso evita frustrações, né? Se o paciente pula as etapas, ele vai se sentir incapaz. Ele vai chegar em uma etapa em que ele não entende e ele vai desistir. Em vez de voltar para o degrau anterior, ele para de treinar. Não, se está difícil, o que significa estar difícil? Significa que eu preciso voltar para a etapa anterior. Até porque eu não posso ficar sem o aparelho auditivo e muito menos sem o implante coclear. O meu cérebro precisa desse estímulo constante. Então, ficar sem a tecnologia não é uma opção. Retirar a tecnologia por não estar se adaptando é muito pior do que ficar com ela. Então, fique com a tecnologia e faça de tudo para conseguir se adaptar a ela. E aí, uma organização do aprendizado também fortalece as conexões cerebrais. Um treino hierárquico, né? Como se fosse uma escadaria, o degrau número 1, o degrau número 2, o degrau número 3, isso é um treino em hierarquia, certo? Estimula a memória de forma progressiva, estimula a atenção de forma progressiva, estimula a velocidade de processamento de forma progressiva, preparando esse cérebro para lidar com ambientes ruidosos e ambientes mais desafiadores. E fortalece a autonomia, certo? Dominar cada etapa que você conquista, você ganha confiança e se sente mais forte para avançar para as etapas seguintes. Percebe as suas conquistas, entende sobre a escuta, entende que a escuta não depende somente da tecnologia, mas também do seu esforço diário. Então, primeiro, quando você pensa em sons, como que a gente faz esse treinamento auditivo, esse treinamento cognitivo? A primeira etapa, que é a etapa mais básica para aquelas pessoas que têm bastante dificuldade, é detectar os sons. Detectar os sons é perceber, tem ou não tem som? E eu preciso de muita atenção para isso, porque muitas vezes você colocou o aparelho auditivo, né? Que nem aquela senhora que eu estava atendendo agora há pouco. Ela me disse, se eu me programei para receber uma pessoa, eu fico atenta e eu fico prestando atenção porque eu sei que naquele dia a campainha vai tocar. Eu sei que naquele dia o interfone vai tocar lá na minha casa. Então nesse dia eu geralmente escuto. Mas se eu estiver desligada, desprevenida, eu acabo não percebendo que alguém chegou e a pessoa fica lá tocando a campainha até que eu consiga perceber que tem alguém. Primeira etapa, detectar os sons. Quantos sons eu consigo contar? Tem muitas atividades do nosso treinamento auditivo e cognitivo que envolvem contar os sons. Contar esses sons, por exemplo, com uma diferença de um segundo entre um e outro. Ó. Pi, pi, pi. Quantos sons tem aqui? 3 sons. E a gente vai, conforme o treino vai avançando e conforme a gente vai subindo, né, os degraus, avançando nos degraus dessa escadaria, a gente vai pensar, o som pode ser um pouquinho mais rápido? Vamos contar agora? Pi, pi, pi. Agora pode ser um pouquinho mais rápido e aí a gente já vai avançando nessa velocidade. A gente tem que ser capaz de discriminar. Discriminar é comparar sons. Então,
Os sons são iguais ou diferentes? Eu consigo perceber isso? Se os sons são iguais ou diferentes? Então existem plataformas, eu gosto muito da plataforma Afinando o Cérebro, é a minha favorita porque afinal de contas eu sou treinada, eu fiz todo o treinamento do Afinando o Cérebro, então eu domino muito essa plataforma, para mim ela é muito familiar e muito fácil de treinar. Então esses sons são iguais ou diferentes, certo? Então eu começo a subir ali a minha escadaria, né? Primeiro eu detecto, depois eu digo quantos sons eu tenho ali, depois eu começo a discriminar, são iguais ou são diferentes, certo? E essa é a pergunta-chave, né? Quando eu tenho que discriminar um som. Esse som é igual ou é diferente? Depois, eu também, nesse contexto de sons iguais e diferentes, pensar assim, ó, ele é fino ou ele é grosso? Sempre comparando um com o outro. Ele é longo ou ele é curto? Ele é forte ou ele é fraco? Tudo isso eu faço através de plataforma de treinamento auditivo. Daí eu vou comparando um som com o outro, vou comparando as frequências, vou comparando a duração, né? Frequência é fino, grosso, duração é longo e curto, intensidade, né? Forte e fraco, eu vou compreendendo cada vez melhor e aí eu vou começar com o reconhecimento desse som. Perceba que ainda não entrou palavra aí. Eu começo a reconhecer o som. Eu começo a nomear esse som. Grosso, eu ouvi 2 sons, em vez de dizer se eles são iguais ou diferentes, eu vou nomear eles na ordem em que eles apareceram. Grosso, fino, 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 grosso, vou nomeando, ou longo, curto, né? Curto, longo, né? Longo, longo, vou nomeando eles. Forte, fraco, né? Fraco, fraco, vou ali nomeando porque eu tô reconhecendo. Eu vou também trabalhar a localização da fonte sonora, vou avançando um pouquinho mais na minha escadaria, de onde vem esse som, para onde vai esse som. Eu gosto muito de treinar com plataformas de treinamento, mas no dia a dia, como eu posso treinar a localização da fonte sonora? Caminhando na rua, passando em uma avenida, os carros estão vindo de lá, será que o som tá perto ou o som tá longe? Isso eu não treino só localização, né? Eu tô treinando o forte, o fraco, o longo e o curto. Tudo isso eu tô treinando em meio ao ruído, né, na rua, né? Será que esse som tá longe? Será que ele tá perto? Será que ele vem desse lado? Será que ele vem daqui? Como é esse som, certo? E para localizar bem esse som, eu também tenho que contar com uma tecnologia que seja igual dos dois lados, né? Se eu tiver uma orelha que ouve melhor que a outra, eu já vou ter dificuldade nessa etapa de localizar o som, certo? Se eu tiver tecnologias diferentes, eu vou, né? Às vezes a pessoa tem aparelho auditivo de um lado e implante do outro, isso pode dificultar a localização do som e é preciso treinar. E aí eu começo a compreender, né? Compreender as palavras, eu vou compreender palavras simples dentro de um conjunto fechado, né? Dentro de um conjunto de frutas, eu vou entender quais foram as frutas ditas. Dentro de um conjunto de nomes conhecidos, eu vou entender o que foi dito. E aí essas palavras vão ser colocadas em frases, eu vou compreendendo essa palavra dentro da frase e eu vou avançando nessa minha escadaria e nesse meu treinamento auditivo e cognitivo. Eu começo a treinar a memorização, eu começo a melhorar a minha memorização, a minha atenção melhorou, eu consigo, consequentemente, treinando essa parte auditiva, eu consigo melhorar a minha memória e eu começo a processar os sons com maior qualidade, né? Tudo isso eu tô falando aqui de forma resumida, mas esse treinamento, ele é gigante, ele é incrível e ele é muito bom. E aí eu começo a subir a escadaria. Agora, se eu quiser pular lá da detecção pro som para a compreensão da palavra, aí eu vou me frustrar, vai ser extremamente frustrante, porque eu não passei pelas outras etapas, então não tem como avançar, enfim. E eu preciso lembrar você que existem etapas, nós somos aprendizes. A pessoa que usa aparelho auditivo, implante coclear, são aprendizes, certo? E cada um tem as suas características individuais enquanto aprendiz. Tem pessoas que sempre trabalharam no campo, tem pessoas que sempre leram muito, né? A senhora que eu atendi antes, ela disse que fazia muito tricô. Então, cada um tem uma profissão e, de acordo com isso, também tem um cérebro que foi treinado nas questões cognitivas. E isso faz diferença e impacta no treinamento auditivo e cognitivo. E aí eu preciso passar por etapas de aprendizagem. As mesmas etapas que a gente passa a cada coisa nova que a gente aprende na nossa vida. Quando eu vou aprender a dirigir, né? A primeira vez que a gente chega com 18 anos para tirar a carteira de motorista. A gente chega e a gente não sabe o que fazer, não faz a menor ideia do que precisa ser feito para dirigir. Alguém vai explicar pra gente como que é que a gente dirige, os movimentos que a gente deve fazer num carro
para dirigir, mas eu ainda não sou capaz de dirigir. Eu ainda estou na segunda etapa de aprendizagem. E aí eu vou evoluindo, eu começo a dirigir, às vezes o carro apaga, às vezes ele não, né? Às vezes ele desliga na sinaleira, às vezes a gente esquece de ligar a pisca, porque eu estou em um processo de aprendizagem até que finalmente eu consigo ouvir música, passar batom, parar na sinaleira, fazer 1001 coisas e eu nem percebi que eu cheguei em casa dirigindo, porque já é algo inconsciente. Então, tudo isso são etapas de aprendizagem. Então, vamos lá. Eu tenho a incompetência inconsciente. Então, quando a pessoa tem uma perda de audição, muitas vezes ela não sabe que não sabe o que precisa fazer para avançar, não faz a menor ideia, não percebe nem ao menos as suas dificuldades de escuta. Então, essa é a fase, né, de aprendizagem de incompetência inconsciente. Então, vamos imaginar assim, ó, por exemplo, se eu tiver que pilotar um avião, eu não faço a menor ideia de como se pilota um avião. Eu não sei, eu não faço ideia do que eu preciso fazer para pilotar um avião. Então a pessoa está mais ou menos nesse nível. Depois a pessoa vai para a incompetência consciente. A pessoa já sabe que não sabe de algumas coisas e que precisa estar consciente daquilo que não sabe e começa um treinamento auditivo. Percebe que tem a dificuldade, percebe que tem dificuldade para ouvir num ambiente ruidoso, percebe que está pedindo o tempo todo para repetir, percebe que não consegue realmente localizar o som, falar com as pessoas, e aí ela começa a se dar conta daquilo que está acontecendo. E essa é a incompetência consciente. Se eu for comparar com o piloto do avião, eu vou começar a pensar assim, ó, nesse momento a pessoa já me disse quais são as, né, como é que são os equipamentos lá do avião, o que a gente faz para o avião decolar, qual é o nome de tudo que faz o funcionamento de um avião funcionar. Enfim, eu já começo a me familiarizar, mas eu ainda não sou capaz de pilotar um avião. Certo? Na competência inconsciente, não tenho ideia do que é necessário e é preciso de conhecimento. Na segunda etapa, que é a incompetência consciente, eu preciso de experiência. Eu preciso olhar, analisar, pensar sobre isso para que a mudança aconteça. Já na competência consciência, a pessoa já sabe, mas ainda precisa se esforçar muito para conseguir alcançar alguns objetivos, tá? Durante o treino ela consegue compreender algumas vezes ela precisa aprender a focar e a prestar muita atenção. E isso exige repetição, foco e treino. Essa é a etapa de competência consciente em que eu preciso de repetição, treino e muito foco. No caso ainda do avião, é quando eu já começo a levantar voo, mas sempre com alguém me supervisionando ou eu olhando alguém, mas já sei tudo o que precisa fazer, tá tudo esquematizado na minha cabeça, mas pode ser que em algum momento eu esqueça alguma coisa. Até que eu atinja a competência inconsciente, eu sou capaz de fazer e eu não preciso mais pensar sobre aquilo. Aí já me tornei um piloto de avião, né? Mas aí assim a pessoa faz isso naturalmente, sem esforço. A escuta fica mais automática e a compreensão flui e o paciente começa a participar das conversas com confiança. Lembrando que aqui, como a gente tem o caso do aparelho auditivo e do implante coclear, depende de cada pessoa, depende das limitações de cada tecnologia, depende de quanto tempo aquela pessoa passou sem ouvir, depende das características cognitivas daquela pessoa, foi uma pessoa muito ativa, uma pessoa que sempre estudou, que sempre leu, que sempre esteve atualizada, ou foi uma pessoa que não teve muito desenvolvimento cognitivo, nunca leu, nunca participou das coisas. Aqui isso vai impactar, isso aqui vai fazer a diferença. Então a nossa mensagem chave, a nossa mensagem principal, o treino auditivo e cognitivo leva o paciente a atravessar todas essas etapas de aprendizagem. Lembrando que esse treino é uma hierarquia, eu começo lá no primeiro degrau, nada de pular nenhuma etapa, seguindo sempre a gente atinge o topo. Que o aparelho auditivo ou o implante coclear abrem uma porta e é só a prática e a persistência que nos leva à competência inconsciente, que é não ter que pensar mais em tantas questões enquanto se faz a escuta. Poderá não ser como antes, mas a gente tem que fazer com que a pessoa faça o treinamento auditivo, faça o treinamento cognitivo e que isso seja o melhor possível, que ela consiga tirar disso o melhor possível. Com treino, com prática, com paciência, né? Nada de olhar com desânimo, vamos lá, isso é o que temos,
eu verifiquei a tecnologia, eu estou usando o tempo todo, eu sei que isso é o que está programado para mim, eu tenho um bom mapeamento de fala, no caso do aparelho auditivo, e eu consigo fazer um treinamento cognitivo e auditivo e chegar no melhor que eu posso. Lembrando de outro detalhe, quando a gente vai envelhecendo, o nosso processamento, a nossa atenção, nossa velocidade de processamento, nossa atenção e nossa memória, elas vão declinando com o tempo. Então, assim, é muito, mas muito importante lembrar disso quando a gente está falando de treinamento auditivo e cognitivo para idosos. Eu quero dizer para vocês que existe o Manual da Escuta, tá tudo em detalhes, eu treino junto com você lá no Manual da Escuta, tem treinos auditivos e tem treinos cognitivos para adultos que usam tecnologia auditiva. Um abraço grande e até a nossa próxima live.